Estava vendo o vídeo do Daniel Cidade sobre essa questão do pânico moral da esquerda, né? E ele fala muitas coisas interessantes, mas aí ele vem com uma conversa que eu fico me perguntando como alguém formado em sociologia, etc e tal, pode acreditar, né? Vivenciando no dia a dia, que nós estamos na era digital, né, gente? A gente tem acesso a uma série de informações. A gente vê que a China comunista só se tornou uma potência porque ela aderiu ao capitalismo. E, assim como nos países capitalistas, ela explora o trabalhador. Na China não tem CLT, que nem aqui no Brasil, né? Aí ele vem dizer que o problema do racismo, o problema do machismo, o problema do todos os problemas da humanidade é culpa do capitalismo. Oi? Meu querido, isso é um problema do ser humano, não é do capitalismo. O capitalismo, ele. Vamos lá, o Marx, ele passou 20 anos da vida dele escrevendo Capital. Por quê? Porque ele casou com uma mulher rica, e na época dele os homens eram obrigados a administrar o dinheiro da mulher, ele perdeu tudo, ele caiu em miséria. E quando ele perdeu tudo e caiu em miséria, ele precisou entender, ele descobriu que existiam classes sociais. E que ele tinha caído de classe social. O Marx, ele nunca foi bem-vindo, porque ele era um radical, e radicais não são bem-vindos em lugar nenhum. Radical não para emprego, radical é radical, né? Aliás, se o Jonas Manuel ele está conseguindo viver e tocar a vida dele, é graças a uma sociedade capitalista, né? Porque se você for analisar, o Jonas Manuel, comunista de web, ele vive do quê? De vender livro e de monetização do YouTube. Um canal criado dentro de uma sociedade capitalista, oriundo de um país que vocês chamam de imperialista, né? A China não é imperialista. Imagina, ela tá lá comprando a África, tá comprando o Brasil, né? Quem acompanha aqui a internet vê o que os angolanos estão passando na mão dos chineses, mas como eles são de esquerda, não, tá tudo bem. Você fala de que não há pânico moral quando o Bolsonaro exalta um torturador, mas vem cá, como é que vocês têm condições moral de falar do regime militar ou do Bolsonaro se vocês apoiam a ditadura cubana, venezuelana, etc e tal? A chinesa, a norte-coreana, né? A gente está cansado de ver comunista passando pano para esses ditadores, para esses regimes. Então como é que vocês querem? Veja, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? A gente tem que ter um pouquinho. A gente não adianta, a gente não é o que a gente fala. A gente é aquilo que a gente faz. Então, se a esquerda apoia regimes totalitários, como é que ela vem vender essa ideia de que ela é pró-ser humano, que ela não admite tortura, que ela não admite exploração, quando ela apoia regimes que torturam e exploram em nome do trabalhador? Em nome do proletariado. Ah, não, mas o Stalin fez o que ele fez. Ele construiu a Transiberiana com escravos, né? Que eram banidos do regime político com inimigos contra-revolucionários que morreram, né? Sendo escravizados. Ah, não, mas isso foi para um bem maior, para atingir a sociedade comunal. Que sociedade comunal, gente? Como isso é possível? Não é preciso ser um gênio, não é preciso ler todos os livros do mundo para entender que essa sociedade nunca vai ser atingida. Porque ela vai contra a natureza humana. Ah, mas a natureza humana não existe. Ela existe. Existe uma coisa, uma ciência chamada biologia. E dentro da biologia a gente vê que a natureza trabalha na diversidade. A natureza trabalha na competição, né? Quando um óvulo é fecundado pelo esperma, existe uma coisa chamada crossover, onde aquela mistura genética vai dar origem a um indivíduo completamente novo, que pode ser completamente antagônico aos seus pais, apesar de ter uma herança genética de 50% de cada um. Ou seja, a natureza trabalha na diferença. Qualquer um que prega a igualdade radical, que nem o nosso delirante Vladimir Saflat, né, tá viajando na maionese, né? Tá confundindo bife à milanesa com bife lá na mesa. Então o problema da esquerda é falta de pé no chão, falta de realismo, tá? Se a gente quiser construir um mundo melhor, né, a gente tem que ir pela linha do trabalhismo, né? Ou seja, da social-democracia. A social-democracia admite que o capitalismo tem que existir, mas que o Estado também tem que existir, fazendo o meio de campo. Já os comunistas acham que pode superar o capitalismo e viver num mundo sem Estado. Esse era o delírio marxista há 200 anos atrás.
O Marx, pelo menos, ele tinha desculpa de estar vivendo num mundo onde o que ele viu, o que ele enxergou, deu a entender isso. Mas nós já superamos Marx, né? Então vamos ser realistas, né, professor? Vamos colocar o pé no chão e vamos entender que a pauta de esquerda é irreal.